Olá, criançada, tudo bem com vocês? Sou a professora Rosiane. Desde já, desejo a cada um de vocês muita paz, muita sabedoria e muito cuidado, tá? Que Papai do Céu proteja cada um de vocês, tá? Proteja contra esse vírus, proteja contra qualquer tipo de doença. Lembre-se, ao sair de casa, use máscara, ok? Hoje, os nossos estudos será sobre por que os seres humanos formaram a cidade, a nossa disciplina de geografia. Vamos lá? Criançada, falar sobre por que os seres humanos formaram a cidade é falar sobre o processo histórico do desenvolvimento humano, onde aconteceram várias descobertas que modificaram a vida das pessoas, a vida dos seres humanos. Nos primórdios da humanidade, os seres humanos viviam aonde? Em cavernas. Eram coletores e caçadores, viviam do que a natureza lhe oferecia, né? Vivia do que havia ao redor. Logo, quando acabava aquele alimento que estava ao redor, né, do seu lugar onde vivia, eles tinham que mudar para outro lugar, à procura de novos alimentos. Por isso, acabaram se tornando nômades. Eles alimentavam-se do que colhiam e do que caçavam. Essa era a sua alimentação. E tudo o que eles buscavam estava na natureza, certo? Com o passar do tempo, os seres humanos fizeram várias descobertas. A descoberta do fogo, a descoberta da agricultura, e com isso começaram a fundar as cidades. Vamos lá entender um pouquinho? Vamos lá. O domínio do fogo, bem do lado aqui nós temos uma imagem que representa o fogo. Ó. O domínio do fogo, ele possibilitou ao ser humano se fixar um lugar. Até então, eles eram nômades, né? Viviam mudando-se de lugar em lugar. Com a chegada da descoberta do fogo, começaram a se fixar em um só lugar e assim começou a surgir as cidades. Daí então começaram a tornar-se sedentarista, tá? Essa nova estrutura favoreceu o desenvolvimento do laço familiar. Quando eles começaram a se fixar em um só local, começou a desenvolver os laços familiares, começou a desenvolver as relações sociais, começaram também a produção do próprio alimento com as práticas da agricultura. Lembram quando eles começaram a descobrir o fogo? Que eles começaram a ficar ao redor do fogo, porque à noite o tempo é muito frio, e aí eles ficavam ao redor do fogo para se esquentar. Com isso começaram as relações sociais. E também, logo depois, como eles começaram a se fixar em um só lugar, por causa da descoberta do fogo, surgiu o desenvolvimento da agricultura. Logo depois, a criação de animais. Observe bem que do lado da imagem do fogo, nós temos uma senhora, onde ela está trabalhando. Essa imagem representa a agricultura. A agricultura, crianças, é tudo que está relacionado à plantação, tá? Plantação de vegetais, de legumes, de frutas, tudo que se refere a vegetal. Com isso, as cidades começaram a se desenvolver, né? Aí houve então o estabelecimento de um mecanismo que foi a escrita e a comercialização de produtos e a construção de equipamentos. Logo depois começou-se as grandes navegações. Foi possível, com as grandes navegações, foi possível comercializar em outras cidades cada vez mais distantes, fazendo circular em diferentes cidades produtos e culturas. Então, a cidade começou a crescer, a se desenvolver. O local de habitação de pessoas, a quantidade de pessoas também começou a aumentar.
Com a chegada das indústrias, do comércio, da escola, entre tantos outros elementos que compõem a estrutura e a formação e a modificação das cidades. As modificações da estrutura da cidade, gente, aconteceu ao longo do tempo. Não foi de uma hora para outra. Foi ao longo do tempo que as cidades foram se estruturando. Hoje em dia a gente observa que existem umas cidades muito mais estruturadas do que outras, né? Mas isso vai acontecendo com o tempo, certo? Sendo construídas e também reconstruídas. Nesse processo de construção, ainda permanece, gente, o elemento da nossa história. Como aqui a gente pode ver aqui nessa cidade, ó, uma igreja, né? Uma igreja que retrata, né? A história do passado, né? Que faz parte da nossa identidade, da identidade da nossa cidade, que vai ser contada de geração em geração. E tudo isso, as igrejas, os museus, as ruas, né, as pessoas, as construções, tudo isso faz parte, as culturas, as festas, as tradições, tudo isso faz parte da nossa identidade. E cada cidade tem sua identidade própria, tá? Cada lugar ele constrói sua cultura e sua identidade própria. Criançada, não esqueçam, a nossa atividade de hoje encontra-se no livro de História, da página 221 até 223, tá? Façam a leitura do conteúdo com bastante atenção, resolva as atividades propostas e também não esqueça, façam a leitura dos slides com bastante atenção. Se tiverem dúvida na hora de realizar a atividade, marquem com lápis ou com marcador de texto para lembrar de fazer a pergunta para sua professora na próxima aula, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!